Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos. Levante sua voz. Ore ao Senhor, fale em mistérios com o Senhor, se conecte com Ele nessa hora. Uma palavra pode mudar todo o curso da sua vida hoje. Você ouviu os testemunhos, você ouviu o que Deus está fazendo. Muitos visitantes, muitas pessoas de fora, mas nós oramos para que Deus venha falar com todos que estão aqui, que estão nos assistindo. Pai, nós oramos, toma esse lugar, envolve as nossas vidas, manifesta o seu poder, toma a minha mente, pensa através da minha mente, usa as minhas cordas vocais. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, engrandecemos o teu nome, pois só tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o seu poder, nos encoraje nessa manhã, Senhor Deus, fortalece a cada irmão e cada irmã. Nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Dá um aplauso ao Senhor, se você puder. Glória a Deus. Antes de se assentar, levante sua Bíblia. Se você tem, se não, levante seu celular. Não é assim hoje? Hoje não é abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu aprenderei a palavra de Deus. E eu confesso corajosamente: minha mente está alerta, meu coração é receptivo. Estou prestes a receber a incorruptível, indestrutível, semente viva da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento. Eu estava pensando, e essa palavra está muito no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Quem esteve aqui na terça? Só isso. Quem não esteve aqui na terça? Esse texto, essa passagem, esse livro de Esther, que é um livro sensacional, porque tem a ver com muitas coisas da nossa vida, mas o interessante em relação a esse livro é que você não vê. São dois livros somente na palavra de Deus que você não encontra o nome de Deus. Esse é um deles, o outro é Cantares de Salomão, mas você vê Deus em todo o livro. E meditando nisso de ontem para hoje, eu queria enfatizar hoje, quando você não percebe Deus. Quando a impressão que dá é que Deus não está presente. Eu não sei você, mas hoje nessa sociedade rápida e tudo você está conectado, com um toque você está conectado, informações e jornais e revistas e magazines e filmes e séries e tudo é muito rápido. E hoje eu vejo assim, eu estava até pesquisando para ver se existe e descobri que existe uma síndrome, tem pessoas que têm medo do silêncio. Tem alguém que tem medo do silêncio aí? Não, talvez não. E se chama sedativofobia. É uma fobia. A pessoa não consegue ficar em silêncio. E eu até pensei, eu achei essa história muito interessante, eu vi isso hoje e queria mostrar para vocês. Diz assim: um homem e sua esposa estavam tendo alguns problemas no seu casamento. Decidiram se entregar ao tratamento silencioso. Em inglês nós chamamos de silent treatment. Sabe quando você fica em silêncio? Você não fala e ela não fala. De repente o homem percebeu que no dia seguinte ele precisaria de sua esposa para acordá-lo às 5 da manhã para pegar o voo e fazer uma viagem de negócios. Não querendo ser o primeiro a quebrar o silêncio e perder, que o homem é assim, né? Não querendo.
seu primeiro quebrar o silêncio e perder, ele escreveu em um pedaço de papel: por favor, me acorde às 5 da manhã. Ele deixou onde sabia que ela iria encontrá-lo. Na manhã seguinte, o homem acordou só para descobrir que já era 9 da manhã e que ele perdeu o voo. Furioso, prestes a ir ver porque sua esposa não tinha acordado, ele notou um pedaço de papel junto à cama. O papel dizia: são 5 da manhã, acorda. Em relação ao livro de Esther, não é porque você não vê o nome de Deus que ele não está presente. Nessa manhã eu queria te encorajar, porque não é porque você não sente, não vê e não consegue discernir o que Deus está fazendo, que Ele não está trabalhando, porque Ele está trabalhando em seu favor. Quem pode dizer amém por isso? Então não é por sentir, até mesmo porque a palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista, e por fé é bom quando você sente, mas mesmo que você não sente, Ele se faz presente. Mesmo que você não sente que Deus está do seu lado, a palavra de Deus diz que I'll never leave you nor forsake you, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem pode dizer amém por isso? No capítulo 1 do livro de Esther, você vê, nós não vamos ler o todo, mas eu queria dar um resumo do que você vê. Fala de um rei. O nome desse rei era Assuero, também conhecido como Xerxes I. O rei da Pérsia, governante de 127 províncias. Algumas coisas que você vê em relação a esse rei, quando você vê a história: ele era prepotente, ele era caprichoso, ele era narcisista, ele era arrogante, ele era autoadorador, ele era egocêntrico. A palavra fala no verso 3 e 4 que ele deu um banquete que durou 180 dias. Imagina, ele mostrou todas as suas riquezas por 180 dias. Eu enfatizei isso na terça-feira, quem estava aqui, porque é costume, não sei se é costume nosso, brasileiro, eu acredito que sim, mas você tem o costume de mostrar a sua casa. Quem tem esse costume? Não estou falando que é pecado, tem costume. Mas você chega, lá nos Estados Unidos é assim também, quando alguém chega, a casa não é grande, a nossa casa ela tem a sala do meio, aí tem o quarto, a sala de jantar, mas do meio você vê a casa inteira. Então assim, em 1 minuto e 30 segundos você vê a casa inteira. Imagina você mostrar a sua casa e não mostrar tudo em 180 dias. Sentiu? Talvez alguém pensou assim: nossa, eu queria ter uma casa assim. Eu não. As mulheres já estão pensando: como que você limpa uma casa dessa? 180 dias. Lhe deu um banquete, mostrou as suas grandes riquezas do seu reino, o esplendor da sua glória, sua majestade. Pense bem, ele estava rodeado e cercado, 127 príncipes e suas princesas e toda a comitiva que estava junto com ele. A palavra fala que ele deu essa festa. As pessoas estavam bêbadas, algumas talvez, bem provável, porque era um povo pagão, devia ter alguém dançando de uma forma sensual. No verso 10 diz assim: ao 7º dia, depois de tudo isso, ao 7º dia da festa, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Por causa disso, o rei pede um conselho para os seus sábios. Um dos seus sábios diz assim: se bem parecer, no verso 19 ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. O rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Diga isso comigo: o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Eu quero compartilhar 3, talvez 4 verdades que eu gostaria que você gravasse bem no seu coração. A primeira delas é essa:
Deus usa eventos e pessoas como instrumentos para cumprir a sua promessa, mesmo no meio da hostilidade. Vou falar de novo. Deus usa eventos, Deus usa pessoas como instrumentos para cumprir a sua promessa. Para você agora eu quero declarar: Deus vai usar pessoas, Deus vai usar eventos como instrumentos para cumprir a promessa dele na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Sem entender, sem saber, Jó coloca da seguinte maneira em 42:2: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Você pode sentir que já passou do tempo, já passou da hora, você já acha que já está muito avançado em idade, não tem condição, não tem dinheiro, não tem trabalho, talvez em relação à sua casa, sua vida ministerial. Mas você vê que no meio de tudo isso Deus estava trabalhando. Assim como eu e você estamos no centro da vontade de Deus, sem você saber, sem você perceber, no silêncio de Deus, da forma que só Ele entende, porque a palavra de Deus diz que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, e Ele está para realizar a sua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Isaías coloca assim, Isaías 55 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha só que tudo um propósito, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que há designei. Diga para alguém: Deus é Deus de propósito. Irmão, a sua vida não é um acidente. Pode até ser que seu pai e sua mãe não programaram. Pode até ser que você ouviu a vida toda: não, a gente queria parar com 2 e veio o terceiro, ou veio o quarto, ou veio o 6º bebê, e aí nós viemos fazer o quê? Porque você estava e está no plano de Deus. Pode até ser que você não entendeu a sua infância, pode até ser que você não entendeu porque o pai morreu, a mãe foi embora, ou porque os filhos te deixaram. Pode ser que você não entenda tudo o que está acontecendo à sua volta, mas assim como o livro de Esther, onde você não vê o nome de Deus, Ele se faz presente no meio de tudo isso para realizar algo infinitamente maior. Quem crê nisso, diga amém. Curiosidade em relação aos nomes, eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou estar tocando isso na terça-feira, mas você vê, Assuero significa rei leão, Assuero. Quando ele vai conquistar na Babilônia, a Pérsia vai lutar contra a Babilônia, ele leva 2 milhões, a história diz isso, 2 milhões de soldados, ele volta somente com 5.000 soldados. É dali que você vê de onde tiraram o filme Os 300. Leônidas e os 300 lhe resistiram. Foi esse rei, o rei Assuero. Vasti significa de uma beleza incomum. Suzã significa lírio gracioso. Mordecai significa guerreiro. Hadassa, que é o nome de Esther, Hadassa significa uma murta. Esther significa uma estrela. Amã significa grandioso. E a gente pode comparar Amã, que foi alguém que se levantou contra o povo de Israel, contra o povo judeu. Ele era a figura de Hitler naquela época. Diga: Deus tem um propósito mais elevado. Irmão, se Deus não tivesse levantado Esther, se Ele tivesse conseguido fazer o plano que Ele queria, que era exterminar com o povo judeu, nós não teríamos Jesus. Por isso que muitas vezes nós não entendemos por que nós passamos por o que passamos, mas nós temos que crer que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Aliás, Ele está fora do tempo, assistindo tudo que vai acontecer. Por isso que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso que Ele sabe: ok, agora eu vou conduzir você não sabe, mas eu estou te conduzindo, eu estou te direcionando e eu estou te colocando no centro da minha vontade. Mesmo que você pense que saiu da vontade de Deus, você está no centro da vontade de Deus. Quem pode dizer amém? É bem tipo como a história de Jonas. Quando você vê, o Senhor fala para ele: vai para Nínive. Nínive. E ele vai para onde?
Por quê? Porque se ele entrasse em Nínive daquele jeito, ele não seria ouvido, ele seria morto, eles iam arrancar a carcaça dele, a pele dele, iam jogar sal, iam torturá-lo. Mas o Senhor falou: eu vou chamar um profeta que vai me desobedecer. Se ele chamasse um profeta, é para Nínive que eu vou. Pensa bem, irmãos, você chegar num lugar e você ser vomitado por um grande peixe, quem que não ia querer ouvir o que esse homem tem para falar? A cor dele pode ter mudado, o cheiro dele, ele ficou 3 dias dentro do grande peixe. E há fatos que eles adoravam o grande peixe naquela cidade. Então, tipo, o que eles pensaram primeiro? É o profeta do grande peixe. Nós temos que dar ouvidos a ele, porque se ele entrasse de outro jeito ali, Deus está no controle até das coisas que você não entende, das suas fraquezas, das coisas que você luta, do seu passado, as coisas que é melhor deixar para lá, pastor. Eu não quero falar sobre isso, porque eu não entendo. Você pode não entender, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Quem pode dizer amém? Segundo, quando você menos imagina, Deus está presente e se manifesta nos detalhes da sua vida. Quando você menos imagina, Deus está presente e se manifesta nos detalhes da sua vida. Por causa da posição de Vasti, por causa de ela ter falado não. Ela não queria ser um instrumento, ela não queria ser um objeto, ela não queria que ele demonstrasse ela com a coroa na frente de todos. Ela se posiciona, ela fala não. Deus estava até no não de Vasti. Aí o que acontece? Você sabe, por causa do conselho do eunuco, do sábio, tira ela, dá a coroa dela para uma pessoa melhor do que ela. O rei pede, se você ler lá, irmãos, no capítulo 2 você vai ver, o rei pede que se reúnam todas as virgens e formosas de 127 províncias. Não era uma de cada província, todas. Não falo o número, eu penso pelo menos 1000 mulheres, pelo menos. E Esther está ali no meio. Esther era órfã de pai e mãe. Esther foi criada pelo seu primo, Mordecai. Esther estava no meio do povo que tinha sido deportado e um povo que estava embaixo do cativeiro. O mais interessante ainda, irmãos, o que eu penso nem todas as decisões que nós tomamos são boas decisões. E Deus está nelas também. Eu não penso, e você não vê em nenhum momento que o Senhor, que Esther pensou assim: não, eu vou participar desse evento. Qual que era aquele evento? Deus usou um concurso de Miss Universo. Hello? Que foi o que foi? Ele ia fazer uma competição. Ele ia fazer todas passarem por ele, para ele ver qual que ia ser. Pensa bem, no meio de tudo isso, de uma competição de beleza, Deus usa uma mulher para salvar um país inteiro. Se você se acha tão pequeno que você acha que Deus não pode te alcançar onde você está, irmão, você está muito enganado. Ele sabe onde você está, Ele sabe o seu nome, Ele sabe do seu passado, Ele sabe o que você passou, Ele sabe da sua família, Ele sabe da sua parentela, Ele sabe se você tinha dinheiro, não tinha dinheiro, você gastou, não. Ele sabe tudo ao seu respeito, e no tempo certo Ele vai fazer você sair do anonimato, e Ele vai colocar você num lugar onde o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia! Então eu penso que não era uma boa decisão, porque era para quê? Para estar com o rei. Nem todos os planos que nós temos então são altruístas, no sentido de eu vou fazer para ajudar alguém. Ela estava fazendo isso para se ajudar a si mesma. Quem que gostaria que a sua filha se casasse com um rei pagão? Não tem nenhuma indicação que ela foi ali pensando em ajudar o povo. Mas aquele que conhece o fim do começo, ele sabe por que você é como você é e tudo que você tem, até as suas características que você fala: não sei porque Deus me fez assim. Ele pensou nisso também. Quem pode dizer amém por isso? O verso 10 diz assim: Esther, porém, não tinha declarado
o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai, Ester, lembra o nome Ester? A estrela, porém, não tinha declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai, o guerreiro, lhe havia ordenado que não o declarasse. Terceiro lugar, Deus tem uma maneira de agir que surpreende a todos. Quem crê nisso? Diga amém. Se você não crê, ele também age do mesmo jeito. Então diga comigo, Deus tem uma maneira de agir que surpreende a todos. 1 Coríntios 2:6, você vê: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, estava escondido, mas não está mais, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Como que Deus consegue, irmãos, esconder por milhares de anos? Porque Ele é Deus. Olha aqui. Porque se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se tivessem conhecido a sabedoria, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O diabo pensa que ele estava ganhando. Pensa bem, irmãos, até o próprio Satanás, quando a gente pensa que ele está fazendo algo para nos derrubar, Deus vai usar isso para te exaltar. Quando ele pensa que é o seu fim, é o fim porque há um novo começo se manifestando. É o fim porque nós não pregamos só a mensagem da sexta-feira à noite, quando ele foi crucificado, nós pregamos o domingo da ressurreição. Então quando você pensa que não tem mais jeito, o Senhor fala, não, esse é só o começo de uma nova história que eu estou estabelecendo na sua vida, diz o Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui hoje, diga amém. Então Deus tem preparado algo para você que está se desenrolando. Deus tem algo preparado que vai se manifestar por esses dias. Colossenses 1:26 diz: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Mateus 13:11 diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Marcos 4:22 diz: pois nada está em oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz, senão para ser revelado. Quem pode dizer amém? Quarto e último lugar, Deus está comprometido com o bem-estar do seu povo. Diga isso comigo, Deus está comprometido com o bem-estar do seu povo. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei dos pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz e não de mal, em outra tradução diz, para vos dar uma esperança e um futuro. Gênesis 12 diz assim, 1-3, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa de teu pai, e eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que centenas de anos depois, ele cumpre a sua palavra, e ele levanta Ester. Quem pode dizer amém? Amém. Grave isso hoje. A forma de Deus agir, o método de operação, o trabalhar de Deus, não é por nós não enxergarmos que Ele não trabalha, porque você viu 5, 6 textos onde Ele estava escondido, mas no tempo certo foi manifesto. Amém. Pode ser que hoje a sua resposta esteja escondida, mas ela vai se manifestar no momento oportuno. Eclesiastes, o verso 3, o 1 e o 17 diz que tudo fez formoso no seu tempo. Eu quero declarar sobre você que o tempo de Deus vai se manifestar. O que seria de José
se ele estivesse caminhando fora do tempo? O que seria de José se eles soubessem que eles estavam colocando ele exatamente no lugar onde a promessa de Deus se cumpriria na vida dele? Eles tentaram matar o sonho, e eles tentaram matar o sonho fazendo aquilo que eles jamais podiam fazer, que era vender ele como escravo, vender ele para os ismaelitas, bater nele, tirar a sua túnica. Tudo aquilo estava contribuindo para aquilo que o Senhor ia realizar lá na frente. É claro que eu tenho que enfatizar, na hora que nós estamos passando pelo problema, porque não dá para enxergar. Eu tenho um sonho. Eu não tenho culpa que as estrelas estavam se dobrando, eu não tenho culpa que os feixes estavam se dobrando, eu só fui compartilhar com os meus irmãos. No dia seguinte, lá vem o sonhador. Tiremos-lhes da vida e veremos o que será dos seus sonhos. Quantos sonham aqui? Irmãos, o sonho sempre vai incomodar alguém. Querer romper numa nova dimensão vai incomodar alguém. Você olhar para sua casa, olhar para sua vida, olhar para sua família. Você ouviu os testemunhos que foram falados aqui? O que é? Alguém que começou a acreditar que Deus falou e Ele vai cumprir. Alguém começou a dizimar, começou a ofertar, começou a receber palavras proféticas, e de repente o que aconteceu dentro dela foi uma explosão de revelação. Eu posso terminar, eu posso ser a melhor funcionária do banco, eu posso receber esse bônus. 5 pessoas somente receberam o bônus, e ela foi uma delas. E ela troca de casa, e ela troca de carro. E se você tem um problema com prosperidade, irmãos, é hora de você sacudir isso hoje, porque o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus santos. E se você tem buscado ao Senhor, Ele tem prazer em te abençoar. Qual que é o pai que não quer abençoar o filho? Qual que é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Qual que é um pai que quer que vá para uma boa faculdade, um bom trabalho, uma boa casa, um bom casamento, um bom relacionamento? Eu tenho 3 e eu oro por eles, e eu falo para eles eu estou orando por vocês. Eles nem pensam nisso ainda. Mas no coração deles e no meu coração, como um pai. Quantos pais e mães nós temos aqui? Quantos aqui querem o melhor para o seu filho? Você acha que Deus não quer o melhor para os filhos dele? Que seja quebrado hoje, irmãos, o que colocaram você dentro da forma, dentro de um formato. Você começa a destacar um pouco mais, a inveja vem. Eu sempre uso aquele exemplo que Jesus falou do jovem rico, porque o jovem rico tinha propriedades, tantas propriedades. O problema não era ter as propriedades, o problema é que as propriedades tinham a ele. O problema não é ter, o problema é quando aquilo que você tem você, tem o seu coração, tem a primazia, tem aquilo que é primordial na sua vida. Mas, irmãos, você vê que Pedro se preocupa e ele fala assim: Senhor, e nós que tudo deixamos? O Senhor diz: no presente vocês vão receber 100 vezes mais. Em famílias, em irmãos, em irmãs, em propriedades, em terras. Quem pode dizer amém? Amém. Vírgula, com perseguição. Quantos querem 100 vezes mais? Amém. Quantos querem perseguição? Viu como o amém fica fraco? Eu costumo falar assim: vai ser perseguido de qualquer jeito. É melhor ser perseguido com dinheiro. Não tem como fugir. Não, então é melhor deixar para lá. Eu vou pegar um evangelho de pobreza, um evangelho quadradinho, um evangelho... Irmãos, isso já foi quebrado. A palavra de Deus diz que Jesus se fez pobre para que através da sua pobreza nós fôssemos ricos. E não é só financeiramente, rico em todas as áreas. Então, quando nós ouvimos, e eu não sei você, eu vibro com testemunho. Não tenho ciúmes, não tenho inveja, porque eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fez para um, Ele vai fazer para o outro. Mas Ele faz na proporção que a pessoa faz o que Ele manda ela fazer. Então, antes de eu desejar, antes de eu querer a unção de alguém, ou que a pessoa tem, eu tenho que ver o que ela fez para chegar onde ela chegou, porque não é mágica. Quem pode dizer amém? Antes de você querer, nossa, pelo amor de Deus, irmão, que carro. Você não sabe do que ele trabalha, do que ele passou, se foi roubado, se bateu, se é dinheiro de seguro, se foi... Você não sabe, mas você vê o produto final. Irmão, não se empolgue tanto com o produto final, porque no produto final sempre existe um processo.
Quem pode dizer amém? E cada um de nós aqui está passando algum tipo de processo. Cada um de nós está sendo trabalhado pelo Senhor. Cada um de nós, o Senhor está fazendo algo que lá na frente nós vamos ver. Porque o propósito é como Esther, a estrela. É você brilhar. E como que a estrela brilha? Quando está no meio da noite, quando há densas trevas, aí que a estrela brilha mais forte ainda. Você pode estar rodeado de trevas. A sua vida e você nasceu para brilhar em Cristo Jesus. Não é o seu brilho, a estrela não brilha por causa dela. A estrela brilha porque ela reflete a luz do sol. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então diga para alguém, você nasceu para brilhar, irmão. Esse testemunho da faculdade, o que é isso? Você nasceu para brilhar, é você entender, eu posso, eu vou fazer um projeto. Ela não sabia, como a palavra de Deus diz, que os olhos viram, os ouvidos não ouviram, jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Agora mesmo, tem um pastor lá, deve estar assistindo a gente, está lá em Paris. Aí o pessoal olha e fala, nossa, pastor. E ele ainda pôs lá, do Paris para Paris. Eu gostei daquilo. Um dinheiro que ele não esperava receber. Não foi? Agora eu vou olhar e vou falar assim, ai, não acredito, tá vendo? Eu já tive onde ele está. Faz tempo, mas já tive. Castelo de Versalhes, maravilhoso. Ah, irmão, recebe isso hoje, em nome de Jesus. Você andar no jardim, que você ora em língua, você fala, meu Deus. Sabe? Você passar, você não tem, Deus não tem problema. Quem tem problema com prosperidade somos nós. Porque a igreja foi ensinada que se você é próspero, ou você é ladrão, ou você está roubando, ou tem alguma coisa errada na sua vida. E por muito tempo quem pregava isso era a igreja católica, que você tinha que vender as suas propriedades, dar tudo para a igreja e comprar um pedaço do céu. Salvação não se compra. Salvação é de graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quem pode dizer amém? Então hoje, irmãos, ajusta isso no seu coração, porque Deus, nós vimos 3 testemunhos, Deus quer dar aqui 700, 800, 1000 testemunhos para vocês que estão aqui. Amém, eu acredito nisso de verdade, senão eu não falar. Está escondido, José estava escondido. José foi vendido como escravo, tiraram a túnica dele, lançam ele naquela cisterna sem água, é levantado para ser vendido como escravo, a mulher de Potifar dá em cima dele, você sabe todo aquele histórico, mas tudo fez formoso no seu tempo. Quem pode dizer amém? O que é adiantar aquela hora que José fala, lembra-te de mim, fala para Faraó, eu estou aqui injustamente, os meus irmãos me venderam, nada, a bênção fora de tempo não é bênção, não ia adiantar nada, ele chegar diante de Faraó e falar assim, eu com isso, mas chegou a hora que precisavam de alguém que interpretava sonhos. Ai, das minhas culpas, agora me lembro. Ele lembrou porque era hora de lembrar. Ele foi esquecido porque era para ser esquecido. E no momento certo, da noite para o dia, ele dorme na prisão, amanhece no palácio. Por isso que eu gosto de profetizar, irmãos. Porque você chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. Quem pode dizer amém? É assim, quando nós recebemos a palavra profética, em relação à igreja, em relação ao ministério, em relação a fazer o que nós fazemos. Você acha que eu tinha ideia? Eu falei aqui da última vez, ou da penúltima, traduzir o filho do Jimmy Swaggart. Hello? Não, eu já esperava que isso ia acontecer, aleluia. E pregar na montanha de oração, que é o sonho diante de Deus, é o sonho de todo pastor ou pregador, na montanha do Dr. David Young Joe. E eu fui. Como? O pastor que ia, cancelou. Não tem problema, eu fui. Ok, eu não era a primeira opção. Ok. Não tem problema. Eu fui. Quem pode dizer amém? Ai não, eu só quero se for em primeiro. Irmão, eu quero ir de qualquer jeito.
Então hoje, toma posse disso. O Senhor está trabalhando em silêncio. Quem crê nisso? Quem recebe essa palavra hoje? Coloque-se em pé, vamos orar por isso. Canta, só canta. Vem cá, vem cá. Põe a mão no seu coração. Quem é que de verdade estava desanimado, achando que estava tudo fora do controle de Deus? Parece que Deus estava em silêncio. Põe a mão no seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Me perdoa, porque a minha mente é tão limitada que eu não entendo o seu silêncio. Mas hoje eu me aproprio dessa palavra e eu creio, e eu declaro: vai acontecer, porque Deus está no controle. Eu não estou no controle, mas Deus, que é um Deus de propósito, que faz tudo com propósito, Ele está no controle. E eu declaro, no mundo espiritual, vai acontecer. Em nome de Jesus, fortalece o meu coração, a minha mente, as minhas emoções, para que eu continue acreditando nas tuas promessas, porque elas não vão voltar para o Senhor vazia ou sozinha, mas elas vão se cumprir para aquilo que elas foram enviadas, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você selasse isso com esse louvor e declarasse, para que você se apropriasse disso, porque vai acontecer em nome de Jesus. Vamos louvar? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Olha aí, olha aí. Então vou te seguir.
Nos faz entender quando o Senhor está em silêncio, o Senhor está trabalhando. Pai, eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada família, casamentos, relacionamentos, vida ministerial, Pai, que aparentemente estava parada, mas nós declaramos nessa manhã que o Senhor está trabalhando. Nós declaramos que as suas promessas vão se cumprir. Nós declaramos que, como Esther, o Senhor vai brilhar a sua luz através de nós. Em nome de Jesus, dê uma voz ao Senhor. Glória a Deus, tome seu assento. Glória a Deus, glória a Deus. Ministério de louvor, tão forte, pode vir ao altar. Enquanto você vai preparar a sua oferta, a tua semente, no nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, Provérbios 3:9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua venda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Próximo final de semana, uma equipe vai estar embarcando para Malawi e Moçambique. Talvez você possa não ir hoje, mas você pode abençoar quem vai. Talvez você não tenha condições de cumprir o chamado hoje, mas você pode abençoar quem está cumprindo o chamado. Os irmãos sabem que nós estamos abençoando ali 72 igrejas na África, e você pode participar desse envio, você pode participar dessa semente. Um solo fértil, estamos construindo ali